e a doce paz de Jesus Cristo seja sobre sua vida, sua casa e sua família. Mais uma reflexão sobre a palavra de Deus aqui, missões. Isaías capítulo 6, versículo 8, uma conversa entre a Trindade, uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certamente. O Senhor diz assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, quem está disposto a sofrer por nós? Quem está disposto a ser perseguido, caluniado, mal entendido pela causa do Evangelho? Quem está disposto a pagar um preço, e às vezes esse preço é até com a vida, para que o Evangelho chegue às pessoas? O profeta Isaías, mesmo não entendendo a princípio o peso, a responsabilidade, a grandeza daquele chamado, o confronto e o combate que viria sobre a vida dele por causa daquela decisão, ele se apresenta a Deus e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me. E a Bíblia diz que o Senhor Deus o enche do seu espírito, o enche da sua graça, o enche da sua presença e o envia como um profeta para profetizar as promessas, as verdades e as bênçãos e também as maldições de Deus, as bênçãos sobre os obedientes e as maldição e as punições sobre os desobedientes. Então o profeta Isaías se torna um grande servo do Senhor. E no livro do profeta Isaías, ele chama Deus, ou melhor, ele chama o Senhor Jesus de o enviado. O enviado. Então, o primeiro missionário enviado não foi pela terra, não foi pelos homens, foi pelo céu, o Pai eterno. O Senhor Jesus disse lá no livro de João: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o primeiro missionário enviado foi o Senhor Jesus. O Pai o enviou. E depois deu-lhe uma missão de reconciliar o homem com o céu, uma missão de buscar o que se havia perdido. Esse é o tratado maior de missões. Jesus veio buscar o que se havia perdido, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, o pecador perdido. Jesus veio com essa missão e iniciou a missão, e após ser assunto ao céu, ele passa essa responsabilidade agora à igreja, aos pastores, à igreja no geral, para levar avante o evangelho, aquele de Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, nós temos que dar sequência, seguimento à missão que Jesus começou. Então, falar de missões é falar de vidas, de salvação, de um salva-vidas que você joga as pessoas para que elas não se afoguem, não se afunde na lama do abismo desse mundo de pecado e vá para as trevas eternas. Então, falar de missões é falar de vida. Por que missões? Porque isso nasceu no coração de Deus. Missões não nasceu no coração de pastor. Missões não nasceu no coração de prefeitos, presidentes de país, governadores. Não. Missões nasceu no coração de Deus.
é de Deus que nasceu. Quando o amado Senhor Jesus esvaziou-se da sua glória, esvaziou de si mesmo. Quando ele se esvaziou, estava dando passo decisivo para a libertação do homem que se arruinara na trágica experiência do pecado. Então, o pecado, ele tem um peso. O peso do pecado existe. É cruel e mata. Por isso que nós devemos fugir, nós devemos ficar longe, lutarmos para que não possamos nos render ao pecado. Porque a semente do pecado ainda é veneno mortal. Ela mata, ela destrói. Ela destrói tudo que se der crédito a ela, essa semente do pecado. Mas, através da missão de Jesus, ele veio e, através do seu nome, do seu poder, da sua graça, do seu sangue, ele purifica o homem, ele liberta o homem, ele transforma, ele muda. As mensagens de autoajuda que nós estamos vendo hoje, os coaches em franca expansão, essas mensagens emotivas, que só mexe com sentimentos, faz chorar, mas chorar só do olho, não da alma, não do profundo coração. Essas mensagens de cunho só moral, intelectual, elas não chegam na alma. Por isso as pessoas vão, rir, até choram, mas no outro dia está do mesmo jeito. Agora, o Evangelho, a Bíblia Sagrada, a palavra eterna de Deus, quando ela é anunciada, quando ela é pregada, ela entra na alma do pecador e transforma o pecador. E muda o seu comportamento. E muda as suas atitudes. E muda os seus pensamentos. A palavra de Deus é libertadora. É transformadora. Os coaches jamais alcançarão a alma das pessoas. Os autoajudas, as palavras de autoajuda, levanta com o pé direito que você vai levantar com a vitória. Dê 7 passos que a vitória já chegou. Levanta e determina. Não, 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 isso não funciona não. Estão enganando você. O que muda, o que transforma é a palavra de Deus. É ela que tem que ser anunciada, pregada. É ela que nos confronta, é ela que nos transforma. É ela que fala que nós estamos errados e precisamos consertar. É ela que glorifica a Deus, exalta a Deus, bendiz a Deus. É a santa palavra de Deus que entra no meu coração, na minha alma e me transforma de dentro para fora. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que prostituía não prostitui mais, porque a palavra, o evangelho o confrontou e o transformou. Essa palavra de Deus, ela é pão que alimenta a nossa alma, ela é água que mata a sede da nossa alma. E essas palavras de autoajuda, de coach, elas não matam a fome da alma, não. Elas fazem cócegas, faz algumas risadas, mas não mata a fome nem a sede da alma. Só a palavra de Deus. Dar a conhecer aos homens a história da cruz, do Calvário, é a tarefa urgente, primeira da igreja. Proclamar Cristo como esperança única e perfeita é o prioritário de missões. Prioritário de missões. A igreja não deveria pensar em missões como obra social. Jamais. Como remédio no combate às inflamações do corpo ou como fonte de ajuda suplementar às culturas empobrecidas de outras gentes. Não, irmão. Missões é urgente. A igreja deve pensar em missões como a oportunidade final de estender o salva-vidas divino aos náufragos que balbuciam e gemem no estertor final de uma vida desregrada e sem Deus,
bem às portas do inferno, do abismo, que os atrai de maneira cruel e irrecusável. Pregue o Evangelho, fale de Jesus, anuncie a palavra de Deus. Jesus veio ao mundo e nós temos que ser lembrados que também temos que ir ao mundo. Jesus veio ao mundo para salvar e reconciliar o homem. E a igreja deve ir ao mundo para falar do amor de Deus e anunciar a única mensagem que pode livrá-los do inferno. A longa viagem que o Mestre empreendeu de seu palácio celestial a esta terra de misérias precisa ser continuada por missionários de hoje, que proclamem ao mundo a mensagem da fé. Paulo diz, esta é a palavra da fé que pregamos. Não há por que desanimar. A ele voltaremos, a Cristo voltaremos. Missões é fazer brilhar do Evangelho a sacrossanta luz do amor de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus, em meio ao caos espiritual que absorve a humanidade. Somente a palavra de Deus oferece paz e solução para a alma dos homens. Somente a palavra de Deus. Missões é proclamação universal dessa palavra, a palavra de Deus. A igreja precisa ir ao lugar onde estão as almas. A Bíblia não diz que elas viriam. A Bíblia diz, ide, vai atrás delas, vai buscá-las, vai conquistá-las. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar é uma coisa, ganhar para Cristo é outra, é um sacrifício maior. É um esforço maior. Então, não somos do mundo, por estarmos nele, temos que fazer sentir nossa presença, sal, luz, de modo em que muitos lugares diga-se a nosso respeito o mesmo que se diz aos primeiros discípulos. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Lá no Sinédrio falaram isso dos discípulos, dos apóstolos. Pregar o evangelho incomodou e sempre vai incomodar. Vai perturbar porque você fala a verdade e a verdade tira eles da zona de conforto e incomoda eles. É isso mesmo. Temos que evangelizar nossa cidade, mas também nossa nação. Temos que encher nosso país e, finalmente, o mundo inteiro. Temos que cumprir o propósito para o qual fomos chamados, destinados. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quando o faremos? Faça agora, começa hoje, começa agora. Fale de Jesus na rua da sua casa, indo para o trabalho, na faculdade, aonde você for, fale de Jesus. Encerrando essa reflexão, quando a igreja se recusa a realizar missões, ela está dizendo que está satisfeita com o domínio de Satanás entre os homens e não faz questão de expandir o reino de Deus. A igreja existe para proclamar a Cristo como Salvador dos homens. A igreja tem privilégios profundos e responsabilidades extraordinárias. A responsabilidade é falar de Jesus, pregar Jesus, anunciar Jesus aos perdidos desse mundo. Jesus ordenou aos seus discípulos que seguissem por todo o mundo e falassem a toda criatura que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus livra o homem dos demônios, Jesus cura o cego, o surdo, o mudo, o paralítico, Jesus escreve o nome no livro da vida, Jesus dá uma nova vida àquele que se rende a ele. Nenhuma pessoa na face da terra é mais importante do que Jesus, é maior do que Jesus, é tão especial do que Jesus. Nenhum nome pode salvar a sua vida, a sua família, a sua alma, a não ser o nome de Jesus Cristo. Aceite a Jesus, siga, sirva, e ele te levará para morar no céu. O que tem de tão importante, né, na Bíblia que nós tanto falamos de Jesus? Ele é o Filho de Deus, o único e eterno Redentor e Salvador dos homens. Se renda a ele. Deus te abençoe.